Obrigado, Luciane, pela apresentação. Fico muito feliz, um enorme prazer conversar sobre a Universidade da West, no qual eu represento aqui no Brasil. Também é com grande satisfação que eu vejo a participação do Stefan Mokaits, que é um grande amigo, né, de longas datas. Vai ser muito interessante ouvir o testemunho dele com relação à Suécia. Eu queria também dar um beijão especial aí para Belém do Pará, no qual onde eu fui criado, eu sou carioca. Nasci no Rio, com 8 anos de idade fui para Belém do Pará e fiquei lá até a minha graduação e depois eu vim para Florianópolis, onde eu fui criando a minha vida e fiquei um tempinho na Suécia. Um beijão para vocês, a saudade da culinária paraense é absurda. Gente, vamos lá, vamos falar um pouco da Suécia, vamos falar um pouco também da Universidade do West. Estude na Suécia, estude na Universidade do West. Para deixar claro, o nosso webinar vai ser, vamos trabalhar esse webinar da seguinte forma. Por que estudar na Suécia? E isso é muito importante nós trabalharmos, afinal de contas, estamos passando por uma pandemia, estão falando do novo normal, do fake normal, do anormal, de várias formas disso, e fica todo mundo fica numa dúvida muito grande. Será que eu vou ser bem recebido na Suécia? Então a gente vai conversar sobre isso. Depois disso, nós vamos falar sobre a Universidade West e os programas e os nossos serviços. Para iniciar, deixar bem claro que é a primeira vez que alguém está falando sobre Suécia, Suécia não é Suíça. Apesar de muita gente dizer assim, eu sei. Gente, as pessoas confundem direto isso. Então, começa pela bandeira, começa literalmente pelas paisagens, é um país completamente diferente. Ele fica situado na Escandinávia, que é formado por 5 países, Islândia, Finlândia, Noruega, Suécia e Dinamarca. E é um país onde eu vou passar muito rápido para que o Stefan possa falar sobre a vivência dele na Suécia, mas é um país extremamente inovador, é um país que tem mais multinacionais espalhadas no mundo, é um dos países que mais investe em inovação e tecnologia. Para vocês terem uma ideia, fósforo é uma invenção sueca. Skype é uma invenção sueca. Minecraft, StarCraft, sueco. O termômetro da medição grau Celsius é sueco. São tantas inovações, mas de centenas de anos. Então, é um país que tem uma configuração de inovação, de proatividade tecnológica, educação. Educação de ponta, onde sem educação não há tecnologia. Sem educação não tem como mover e atender uma demanda, por exemplo, da parte da engenharia, das indústrias, onde a gente vai comentar sobre a questão da indústria 4.0, que está forte por aí. Carreira global é um país extremamente seguro e moderno. Todos os projetos pedagógicos das universidades suecas são voltadas para carreiras globalizadas, e eu vou explicar da West. É um país que tem no seu programa político sustentabilidade social, econômica e do meio ambiente. Isso é um caso seríssimo na Suécia. A Suécia é o único país no mundo que literalmente recicla, utiliza 99% do seu lixo é transformado em energia. É um dos melhores países vistos pela Unesco, pela ONU e por várias outras entidades que estudam sobre moradias em países. É um dos países que mais respeita a diversidade e que mais trabalha a igualdade de gênero. Foi visto agora em 2019 e 2021 como o melhor país de uma mulher viver, onde ela é respeitada, onde ela é respeitada as liberdades civis dos cidadãos que moram nesse país, e também a questão da igualdade de gênero, por exemplo, como equiparidade salarial de homens e mulheres. Todo mundo fala inglês na Suécia. Você vai ver raramente uma pessoa muito idosa que talvez não fale tão bem, mas a Suécia já vem trabalhando isso há mais de 80 anos. A Suécia, a Alemanha e Holanda são os países que melhor falam inglês no mundo, sem ter ela como língua nativa. Transporte público de excelência e alto padrão de qualidade de vida. O restante eu vou deixar para o Stefan. Pessoal, se eu fosse aluno, eu teria essas seguintes perguntas. Será que eu posso estudar fora do Brasil em 2021? Antes de escolher a Suécia? A Suécia, por questões até óbvias de competitividade de outros países, não é a primeira opção do brasileiro. Então, eu já fico muito feliz de vocês estarem nesse webinar interessados na Suécia. E existe o porquê de estar interessado na Suécia
E como a Suécia pode te ajudar nisso? Será que você pode ir para lá? Terei restrições? Exige algum tipo de protocolo pré e pós-chegada? Terei aulas presenciais? O que adianta você pagar um curso, ir para lá, ficar confinado num quarto tendo aula online? Não faz o menor sentido. Como é o estilo de vida do país com Covid-19? Né? Vai ter lockdown? Não vai ter lockdown? Como é que está esse país? Como é que ele está nesse momento? O que me espera no país que eu escolhi, no caso Suécia? Qual será o novo normal dele? Existe esse novo normal? Então, gente, eu tomei a liberdade de buscar esse quadro informativo da Belta, que ela monitora os intercâmbios, os países que têm mais intercâmbios estudantis no mundo. Vocês podem perceber que a Suécia não está aqui porque ele não está entre os mais procurados. Mas, por exemplo, onde a Luciane está agora, na Itália, vamos ver se a Itália está por aqui, proibida a entrada. No atual momento, você não pode estudar na Itália. Vamos pegar Argentina, Chile, vários outros países. E outros países aqui que você pode, tem sérias restrições, como a Alemanha, Emirados Árabes, Holanda, Canadá. Eu estudei no Canadá. O Canadá também está com restrições muito sérias e agora está piorando com a questão do aumento nos Estados Unidos. A pergunta é, e a Suécia? Como é que fica? Podemos, Giovanni? O que tu tens a me dizer sobre isso? Eu começo com essa menina com uma carinha bem preocupada, que é a carinha que eu estaria. E você será, sim, muito bem-vindo para a Suécia. Por quê? Aqui eu tomei a liberdade de buscar algumas manchetes dos principais jornais com relação a esse ponto. Vocês terem uma ideia, todos devem saber, né? Pesquisem, a Suécia foi contra o lockdown desde o início. A Suécia nunca esteve em lockdown. Ela literalmente desenvolveu um sistema de saúde que pudesse conviver com o coronavírus ou desenvolver um sistema de saúde para saber o que ia começar a fazer respeitando a liberdade civil do cidadão. Então, inclusive, a Suécia foi palco de muitas críticas políticas. Ela chegou a ter, ela foi privada durante o verão, teve fronteiras sanitárias de outros países escandinavos que não aceitavam que o sueco entrasse nos países deles. É tanto que o turismo sueco aumentou muito do sueco fazendo turismo na Suécia, né? Segundo ponto, esse aqui é o University World News, é um jornal muito famoso da parte universitária, a Luciane deve conhecer, e olha aqui, devido a esse movimento, a Suécia aumentou 13% o aumento de alunos para estudar na Suécia, porque agora, nesse momento, nós temos alunos brasileiros estudando na Suécia com aulas presenciais. E as universidades, de 0 a 15 anos de idade, as escolas nunca fecharam na Suécia. Porque eles já tinham pesquisas e eles confiaram nessa pesquisa que eles não passariam vírus. Agora, ali em diante foi fechado. Foi fechado no que sentido? Para conter o vírus? Não. Para saber no que eles estavam lidando e como eles iriam abrir. E abriram agora em agosto. Nós estamos recebendo os primeiros alunos depois da Covid. Aqui é um jornal muito famoso da Inglaterra, o The Sun, que eles até falam, olha, let's try Sweden coronavirus approach. Poxa, vamos estudar como é que eles fizeram isso e os números deles estão menores do que o nosso e a gente entrou em lockdown. Então, agora, o mundo voltou os olhos para a Suécia. Mas, respondendo a pergunta de vocês, eu vou deixar uma pessoa mais importante do que eu responder essa pergunta, que é o Dr. Anders Tegnell, o secretário de saúde da Suécia. É esse senhor que está com uma cara bem sisudinha aqui, e ele deixa bem claro através do Jenny Moore, que é o repórter daquela manchete do The Sun. Proteja os vulneráveis e deixe o resto viver suas vidas. Não quer dizer que agora você vai afrouxar. Existem procedimentos pessoais de você usar álcool gel. Eles não usam máscara. Inclusive, no estudo dizem que a máscara pode ser mais transmissível, que a pessoa pode ser mais desleixada, pega mais na boca, na orelha, nos olhos, enfim. Mas eles têm procedimentos pessoais que eles deixam bem claro para a população como conviver com o coronavírus. Não vai haver lockdown. Você pode ficar tranquilo com a Suécia, porque a Suécia não vai ter lockdown, tá?
não entrou em colapso econômico. É tanto que está tendo agora um subsídio da União Europeia para tentar distribuir mais uma parte de dinheiro para os países. A Suécia já falou que não precisa. O PIB foi afetado? Foi. Mas não houve um colapso econômico, porque eles não fecharam a economia. Tá? Houve um retrocesso muito óbvio, né? Estamos passando por uma pandemia que eu considero um cataclisma, até pelo fato de nem na Segunda Guerra Mundial tantas pessoas foram afetadas no mundo inteiro. Na Segunda Guerra Mundial, nós brasileiros não fomos afetados, nós fomos afetados pelo coronavírus. Não tem ninguém, distinção de raça, classe social, econômica, não importa, país desenvolvido, subdesenvolvido, todo mundo foi afetado pelo coronavírus. Vida próxima do normal. Eu só não vou dizer normal, porque existe uma restrição de limitação em bares, restaurantes, eventos, mas o sueco, desde o início da pandemia, aprendeu e está aprendendo a conviver com o coronavírus até a chegada da vacina. E as aulas na West, garanto para vocês, 9 cursos de mestrado 100% presencial. Mas, se você não se sentir bem com isso, você pode escolher um modelo híbrido ou completamente à distância. Tá? Então, essa é a situação da Suécia. Ah, ela pede algum documento que eu não posso entrar se eu não fizer o teste, etc. Não, ela não te pede isso. Pede depois, obviamente, você chegou. Eu, por precaução, por alguns alunos que foram para a Suécia em agosto, eu pedi, por excesso de zelo, faz um teste de coronavírus e leva. Por precaução. Por quê? Porque você vai pegar uma escala em outro país que, de repente, possa te impedir de pegar o voo para a Suécia. A minha preocupação maior foi essa, inclusive. Bem, pessoal, a Universidade West fica em Trollhättan. Trollhättan. Um dia vocês vão aprender. Né? É uma cidade pitoresca, maravilhosa. Quem gosta de natureza vai adorar essa cidade. A Universidade de Western fica aqui. Ela fica numa localização muito interessante. Eu peguei de propósito, fiz aqui algumas brincadeirinhas do Google Maps. Ela fica assim, de carro, 54 minutos de Gotemburgo, a segunda maior cidade da Suécia, minha predileta. O Stefan pode falar também, que ele gosta bastante de Gotemburgo, que em sueco chama-se Göteborg. De trem, 30 minutinhos. E a passagem para vocês é com 50% de desconto. Eu pago geralmente 60 coroas suecas. É muito pouco. Copenhagen, a 4 horas. Oslo, a 3 horas e 20. E a 420 quilômetros, ou 4 horas e 30, você vai lá para Estocolmo. Então, ela está numa região extremamente estratégica. E se você quiser, vai de trem. Eu nunca peguei carro, eu sempre fui de trem. Fui uma vez para Oslo, de carro. Um passeio maravilhoso. É uma cidade que fica no sudoeste da Suécia, então ela não é tão fria quanto o norte. E quando eu estou falando que ela não é tão fria, é dentro do conceito escandinavo, né, gente? Não é dentro do nosso conceito, né? Então, vamos dizer assim, é o verão do Guerra dos Tronos, lá perto da muralha. Vamos botar dessa forma. É uma cidade relativamente pequena. Eu adoro cidades pequenas, 55 mil habitantes. Geralmente são cidades que têm um custo de vida menor e você mora a 30 minutos de uma cidade grande com custo de vida maior. Então, muitos professores moram em Gotemburgo e trabalham na Western, e os alunos que moram em Western vão muito a Gotemburgo e se divertem, fazem turismo e etc. Também é uma cidade conhecida como Trollywood, ou Hollywood da Suécia, porque é lá que ficam os estúdios de cinema dos principais filmes suecos. A Mulher que Não Tem Medo dos Homens, aquele seriado, 3 filmes espetaculares, foi rodado lá, e vários outros filmes da indústria cinematográfica da Suécia é rodada em Trollhättan. Cidade que não tem trânsito, não tem metrô porque não precisa, e sede das principais empresas de alta tecnologia da Suécia, no qual nós, da universidade, temos convênio com eles, e nossos alunos estagiam, nossos alunos fazem pesquisa, e os nossos alunos, depois que se graduam ou fazem o mestrado, têm 96% de empregabilidade nelas. Eu vou explicar isso para vocês.
Aqui vocês conhecem a Scania, a Volvo. GKN é essa empresa aqui, ó, que fazem componentes de foguete, tá? Para a NASA, por exemplo. A Navis, que é uma empresa sueco-chinesa, multinacional chinesa-sueca, que comprou a antiga fábrica que vocês chamam de Saab, mas é Sob, de carros, e modernizou, está fazendo os carros elétricos chineses na Suécia. Nós temos um convênio maravilhoso com eles, em 2 cursos que eu vou explicar daqui a pouco. A nossa universidade, gente, é uma universidade moderna, extremamente nova, proativa. Nós fomos fundados em 1990, temos cerca de 15 mil estudantes, pequena, com ambiente super informal. A Suécia, ele largou o pronome de tratamento há muito tempo. Então, aqui o pessoal me chama de professor Medina. O Stefano me chama de Giovanni. Os meus alunos me chamam de Giovanni. E é até estranho quando eu levo alunos da UDESC para fazer intercâmbio lá, aí eles chamam, o professor Medina, aí o pessoal fica olhando, mas quem é esse Medina? Ah, o Giovanni, né? Então, os professores têm essa informalidade com os alunos, isso dá um clima muito aconchegante e uma relação muito boa entre aluno e professor. Nossas pesquisas são conduzidas todas com cooperação da indústria e 50% delas, no mínimo, são sustentadas pelas empresas privadas, não são pelas públicas. Nós, professores, se eu fosse professor lá, para eu poder fazer pesquisa, eu tenho que falar com uma universidade, com uma empresa, buscar esse projeto, conseguir dinheiro para pagar minhas horas de pesquisa. Não é o governo que vai pagar minhas horas de pesquisa, porque no momento que eu saio da sala de aula, a universidade tem que colocar outro. Então, tem que ser remunerado com aquele dinheiro que estava para mim. Então, quem vai me remunerar com as horas de pesquisa é a indústria no qual a gente vai fazer a pesquisa. Nós temos também a questão do World Integrated Learning, que a gente coloca, a UEST é muito proativa. A gente até brinca aqui, ó, se vocês forem entrar no site nosso, nas nossas valores, está lá, crazy enough, loucos o suficiente para inovar. Tá? Então, a gente colocou o seguinte, o conhecimento adquirido é em todos os lugares, não é só na universidade. Então, significa que nós montamos nossos laboratórios num centro de ciência, num Science Park, só de laboratórios das principais empresas de tecnologia da Suécia. Então, você tem aulas práticas na Suécia, ou nas empresas, e não dentro da universidade. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. Nós somos extremamente internacionalizados, temos programas em inglês 2 de graduação, 14 de mestrado, mas eu estou oferecendo aqui 9, porque o restante é 100% à distância. Nós temos universidades parceiras na Europa, na Ásia, nas Américas, temos aqui no Brasil, com a minha universidade, Austrália, África, aonde os alunos da Western que vão fazer estágio, podem fazer estágio com os nossos parceiros. Eu, inclusive, recebo alguns aqui no Brasil. Nós somos membros da Associação da União Europeia de Educação, nós somos membros do Erasmus+, que é o maior programa de bolsas da União Europeia, e de várias outras entidades focadas em educação e mobilidade acadêmica. Pessoal, o nosso campus localiza-se no centrão da cidade. Nós temos esse Science Park, que é o Production Technology Center. Temos um centro de serviço de apoio a alunos, professores e funcionários, que a gente pode chamar de técnicos. Temos uma baita biblioteca, salas de aula com estudo e de estudos equipados com tecnologia de ponta, 12 salas de informática, 30 salas de estudo. Então, temos uma infraestrutura muito boa. E não se esqueçam que eu não estou colocando os laboratórios aqui, porque os nossos laboratórios estão no Science Park, não estão na universidade. Você adquire conhecimento fora da universidade. Aqui eu brinquei no Google Maps e aqui fica a universidade. Vou até botar uma canetinha aqui. Tomara que eu não faça bobagem aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui a Universidade de Western. Eu botei como se você fosse andando para o Central Station, que seria a ferrovia que você vai pegar para ir para Gotemburgo. 7 minutos andando. Tá? 7 minutos andando. É muito, 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 muito próximo. Se você pegar essa distância, é a mesma daqui. Por exemplo, quando eu estou lá, eu faço uma corridinha sempre aqui nesse dique. Maravilhoso. Nós temos vários parques florestais
ao redor da cidade. É um verde maravilhoso. Existe um evento da abertura das comportas do rio, que é o rio mais importante que cruza a Suécia, vai para o Trollhättan. Tá? E não é à toa que ela foi escolhida estrategicamente para as sedes das principais empresas de alta tecnologia. Esse aqui é o Science Park que nós temos. Para quem não conhece, a ABB é uma das maiores empresas de automação do mundo. Para você ter ideia, não tem uma empresa montadora de carros que não tenha um equipamento da ABB, tá? De automação. Então, esse Science Park, ele possui os maiores e os mais novos laboratórios high-tech da Suécia, tá? Em soldagem, thermospray, engenharia de manufatura 3D, que é o Additive Manufacturing, usinagem, robótica. É a casa dos nossos grupos de pesquisa, porque os nossos grupos de pesquisa pesquisam dentro das indústrias. Eu acho que vocês já ouviram falar de a Itália é precursora nisso, em Open Innovation. O que é o Open Innovation nas indústrias? Eu vou buscar tecnologia de fora para dentro. Então, eu invisto mais num laboratório, num centro de pesquisa, do que num laboratório na minha empresa, porque é lá que eu vou desenvolver os meus projetos e transfiro a tecnologia para dentro da minha empresa. Além disso, um excelente target para buscar talentos. Aqui é um videozinho que eu não vou colocar muito, vou botar rapidamente, eu até decorei onde é que eu vou botar aqui. Esse aqui é o projeto Primus. E bem aqui, esse aqui é sem puxar o saco do Stefan, mas é o Stefan Forschmann. Ele é o líder do time de tecnologia e pesquisa da GKN. Onde é que ele trabalha? Ele trabalha no Science Park, ele não trabalha dentro lá da fábrica da GKN, porque ele está trabalhando junto com os projetos que estão sendo feitos com os alunos de doutorado, mestrado e alguns TCCs de graduação. Esse link vai estar disponível para vocês depois. Pessoal, por que nós somos inovadores, internacionalizados e com foco no mercado? Eu sou suspeito para falar, porque eu represento a Western. Então, eu busquei algumas reportagens. Por exemplo, maio de 2020, estamos trabalhando a parte de thermospray para providenciar implantes ósseos com manufatura 3D para ser o mais próximo da perfeição do antigo osso lesionado, para que possa ter, inclusive, um mínimo de rejeição. Um projeto que está sendo desenvolvido dentro da universidade, junto com empresas. Nós temos também um novo programa de mestrado em veículos elétricos. Depois eu vou explicar como veio essa demanda extraordinária. A Navis, a Scania de Oscar Schoen, que faz os caminhões sob a ótica de indústria 4.0, chegaram assim, precisamos de um curso desse. Vocês conseguem montar isso para a gente? Vamos dar um jeito. A gente era para ser lançado só no outro ano. Avançou tão rápido, tem um investimento tão forte que foi lançado agora, no meio da pandemia. E aqui nós utilizamos a realidade virtual aumentada para treinar os técnicos da SJ. SJ é a Statens Järnvägar, que é a companhia de ferrovia da Suécia, para treinar seus técnicos na gestão das linhas e também no monitoramento e gestão do wagon, dos vagões. Também, gente, eu quero colocar aqui esses dois CEOs. Esse aqui é o CEO da GKN, que está gastando milhões e bilhões de coroas suecas para buscar novos talentos. Como? Investindo em educação, investindo nos nossos cursos, investindo no Science Park. Então, nós temos um link extremamente forte com essa empresa. É uma empresa que muitos de vocês perguntam, poxa, quando eu chegar lá, eu posso trabalhar? Eu acho um pensamento pequeno. Eu acho que, assim, eu vou estudar na West e eu vou poder estagiar numa empresa grande dessa para ser alocado no futuro. Você tem que pensar um pouco maior. Esse aqui é o José Guerreiro, é o CEO da Navis, e aqui é o que ele coloca, o testemunho dele, não sou eu que estou falando. Nós estamos sempre abertos e interessados em trabalhar com estudantes e pesquisadores da Universidade de West. Então, vocês podem trabalhar? Pode. Permissão de residência que vocês vão adquirir para poder estudar, já vem com permissão de trabalho.
E isso já facilita absurdamente, integralmente, você fazer um estágio no seu segundo ano do mestrado. Seja um pesquisador da Weston. Eu tenho aqui, este aluno, o nome dele é horrível, vou falar, ele é sueco, Andreas. O Andreas fez doutorado com a gente na parte de manufatura na indústria aeroespacial, isso foi em 2018. Depois nós temos um aluno de mestrado, o Alexandre, vou falar em português, o Alexandre, ele é francês, né, um aluno como vocês, que foi trabalhar a questão da inteligência artificial das iluminações das highways na Universidade da Suécia, na Westing. E a Tahira, muçulmana, eu não estou lembrada da nacionalidade dela nesse momento, ela estava trabalhando em componentes dos motores de jatos de aviões, 2020. Então, o que eu quero falar para vocês é que os nossos egressos, todos eles são envolvidos em projetos com a indústria. Eu não quero fazer esse webinar assim, eu tenho esse curso, para isso você precisa disso, disso, disso. Não, eu quero mostrar para você o que a gente está te proporcionando. E essas questões técnicas vocês fazem a pergunta aqui no webinar e vocês vão ter os indicadores do website que nós temos. Nossos programas disponíveis. Nós temos esses programas aqui, que eu vou explicar um por um, tá? Nós temos de 1 ano com 60 créditos, 2 anos com 120 créditos. Todos eles te dão chancela a fazer um PhD, um programa de doutorado na União Europeia. Então, o primeiro, para quem está interessado em Master in Finance, ele é totalmente voltado para analistas financeiros e para aqueles formados em economia. Então, a estrutura e o conteúdo é todo baseado no CFA Institute, que é o instituto que te dá a chancela e o credenciamento de ser um analista financeiro. Então, por exemplo, é como se você tivesse que fazer, isso aqui tem no Brasil, você faz esse exame, tem uma empresa que representa eles aqui no Brasil, para você ser um trader lá na XP. Então, é a mesma coisa lá. O curso já está totalmente voltado que te prepara para o exame. E, além disso, nós temos um convênio com a CFA Institute, onde os nossos alunos participam do desafio CFA, onde vão competir com outras universidades na Bolsa de Valores da Dow Jones, lá nos Estados Unidos, em Nova York. Dow Jones, desculpa. Master International Business, feijão com arroz na parte de administração empresarial, só que com porém internacionalizado. Foco em gestão, marketing, finanças, contabilidade. Todavia, envolvimento prático com grandes e pequenas empresas internacionalizadas, startups que estão se internacionalizando muito rápido. Não tem só Science Park em Trollhättan, tem Science Parks de startups voltadas mais para inovação tecnológica propriamente dita, da 5G, de internet, coisas desse tipo, que temos parceria com eles, os nossos alunos são envolvidos também. E também nós temos convênios com empresas pequenas, médias e grandes da Noruega que fazem fronteiras conosco, que os nossos alunos vão trabalhar lá também, vão fazer estágio. Nós temos a Tecnologia da Informação e Gestão, e esse aqui é um curso bastante interessante. Esse é um curso que você faz as primeiras disciplinas básicas e depois você opta para 3 tipos de carreira. Desenvolvimento de softwares avançados, realidade virtual aumentada ou tecnologia da informação propriamente dita. Todos em pesquisa dentro das empresas. Esse aqui é um bastante interessante. Gente, está cada vez mais a procura e o desenvolvimento de empresas com objetivos sociais. Quem são esses tipos de empresas? Empresas como ONGs, startups voltadas para ações sociais, etc. Em cima disso, esse curso, que é de 2 anos, não tem de 1 ano, é de 2 anos, ele desenvolve uma capacidade de você ser um profissional além fronteiras culturais e nacionais para desenvolver e implementar projetos com orientação política social. E nós temos um convênio com a Western Cape, da África do Sul. Então, você faz uma parte do seu curso com a gente e depois vai estagiar lá com as empresas sociais parceiras da Western Cape. Nesse momento, se vocês tiveram prestando atenção no meu slide da Belta, a África do Sul não está aceitando alunos estrangeiros. Então, nós já estamos no processo de remanejamento dos nossos alunos atuarem em empresas de cunho social na Europa, na Ásia e nas Américas, que, obedecendo os protocolos, se podem entrar alunos estrangeiros ou não.
Nós temos um bastante novo, que é esse que eu particularmente fiquei encantado, eu queria ter a idade de vocês que eu ia fazer esse mestrado aqui. É o mestrado de veículos elétricos. Gente, se vocês prestam atenção no que está acontecendo com a Tesla já teve um boom enorme, e agora ela está dizendo que ela vai aumentar a capacidade produtiva dela ela vai manufaturar de 180 para 500 mil carros para o próximo ano. Mas o que acontece isso? Indústria 4.0 bombando, é uma área que precisa, isso aí foi uma pesquisa feita na Suécia, no mínimo 10 mil engenheiros com experiência em veículos elétricos. O pré-requisito tem que ser engenheiro mecânico, mas eles querem que o aluno possa fazer esse mestrado, possa atuar em veículos elétricos e híbridos. Quem são os principais empregadores na Suécia? Navis, Volvo Cars, Volvo EB, Scania e a Civit. Elas estão assim, por favor, manda teus alunos para cá. Nós queremos esses caras. Vocês prepararam, nós ajudamos com as aulas práticas, pode vir. Acesso a instrutores especializados e professores que atuam como consultores nessas empresas. Nesse curso, por demanda dessas empresas, nós temos que qualificar o nosso aluno para seguir uma dessas carreiras aqui. Engenheiro na parte de design de componentes de setor automotivo, projetista de motores elétricos, engenheiros de teste de equipamentos de componentes híbridos, engenheiro de projeto de sistemas de veículos elétricos, certo? Nesse curso é de 1 ano só, mas ele te qualifica a fazer PhD, Electric Machines, Battery Technology, Power Electronics, Machinery Technology, Additive Manufacturing. Eu não ousei traduzir isso, que eu posso traduzir errado, porque eu não sou da área. Gestão, mestrado em engenharia de produção, tá? Ele tem uma mesclagem de engenharia de materiais, com um pouco de engenharia mecânica e engenharia de produção. Então, ele trabalha com gestão de operações, soldagem, pulverização térmica e robótica, tá? Totalmente voltado ao Science Park nosso, atua há mais de 20 anos em pesquisa colaborativa com a indústria. Essas aqui são as áreas, que eu não vou me atentar muito, esse material vai ficar com vocês, tá? E também trabalha na área de gestão. Professor, eu sou engenheiro de produção, mas eu sou aquele de gestão, como eu sou de gestão da área de logística. Lembre-se, nós temos empresas pequenas internacionalizando fronteiras com a Noruega, temos outras empresas de manufatura que não estão em indústria 4.0, que requerem pessoas na gestão de operações. E nessas empresas de alta tecnologia precisam de um gestor em logística, por exemplo, em supply chain management. Esse é um curso também bastante novo nosso, que é o de manufatura 3D. Aqui eu deixei só um overview, gente. Eu não vou comentar esse slide, vai ficar com vocês, que é a previsão de quanto é promissor essa área aí. Essa área é muito promissora. É nova e promissora. Tem condições de você ter uma carreira globalizada com bom salário, com uma boa posição no mercado devido a esse tipo de empresa. Desculpa, de curso. Esse curso nosso, ele é totalmente desenvolvido em tecnologia verde, tá, gente? Ou seja, ela é sustentável. Você vai utilizar a manufatura 3D, não é para ganhar dinheiro fazendo pelo menor esforço, utilizando componentes mais baratos. Não, é reduzindo o consumo de energia e reduzindo os resíduos, waste management, gestão de resíduos dentro das indústrias. Tá? É projetado em parceria totalmente com a indústria local. No segundo ano, você tem o direito, na verdade, uma obrigação de fazer um estágio ou na Europa, ou na Ásia, ou na América do Sul, que nós temos as empresas parceiras nisso. Foco totalmente na indústria. A Suécia é uma das primeiras empresas a adotar esse tipo de tecnologia na indústria. Os empregadores potenciais, a GKN, a Navis, a Volvo, os principais empregadores potenciais são esses aqui espalhados no mundo. E aí, eu tenho aqui para vocês uma surpresinha. Essas são as empresas que nós já temos convênio, onde você pode estagiar no segundo ano desse curso. Não tem de um ano, são de 2 anos. Então, na parte de metade, nós temos esse leque de empresas parceiras. Na parte de Pounder Producers, nós temos esses aqui. Equipments, pressurização isostática quente e softwares. Tá? Nós temos também um mestrado em robótica e automação, também voltado para a indústria 4.0. Quero deixar claro que não é
um programa que visa simplesmente você fazer robozinhos inteligentes. Não é isso. Automação, indústria 4.0 está muito acima disso. É você trabalhar com redes na parte do Internet of Things, que é IoT, simulação na parte de Digital Twins e inteligência artificial, propriamente dito. Gente, para eu não me estender, deixa eu ver quanto está aqui. Deve ter passado. Vamos lá. Documentação. A documentação. Diploma, o certificado do ensino médio bacharelado, licenciatura, histórico escolar, certificado de proficiência e carta de motivação. Todo mundo me pergunta como é que é a questão da proficiência em inglês. Nós aceitamos hoje estes 3. Antigamente não aceitava esses 2, mas devido à pandemia pode ser virtual. Então vai para esse tipo aqui. Aqui são os scores mínimos, tá? Tendo alguns detalhamentos. Por exemplo, esse TOEFL IBT, você tem que ter pelo menos 4.5 no teste de escrita e no IBT Internet Based, 20 pontos no teste de escrita. Candidatura já se iniciou, é esse aqui o site, iniciou no dia 16 desse mês, finaliza no dia 15 de janeiro de 2021. Pessoal, nós aceitamos candidaturas tardias, mas salvo as exceções. Tem que ser casos extremamente excepcionais. Eu gostaria muito que quem tiver mesmo interesse entre em contato com a gente e pudesse seguir os protocolos corretos, porque vai ser muito mais fácil. Se você for botar lá por último, você vai ser um dos últimos. E aí as vagas vão sendo preenchidas. Códigos de aplicação. Esses aqui são os códigos que eu já botei aqui apenas como curiosidade e para que vocês possam utilizar caso estejam realmente interessados. Porque vocês vão se matricular no Study Sweden, que é o Swedish Institute, ou seja, o SI, onde é o site do governo sueco, onde todos os alunos, todas as pessoas que estejam interessadas em estudar na Suécia, têm que se candidatar por lá, tá? É através do governo sueco. Então, aqui estão os códigos. Tuitions, vamos falar de tuitions. Nós temos aí os tuitions, dependendo do curso, ele está entre 100 mil a 130 mil coroas suecas. Eu fiz aqui uma continha, vai depender do currency, né, do dia, mas é entre 9.600 euros a 12.500 euros por ano. Então, cursos de 2 anos, tu multiplica por 2. Tá? Nós temos bolsa? Temos bolsa. Nossa bolsa não é integral, a bolsa da West, ela é de 25% do tuition, ou seja, você nem toca nesse dinheiro. A gente já te dá com esse desconto que seria a bolsa de 25% da Universidade de West. Existe uma bolsa full, que é a bolsa do Institute, Swedish Institute, que depois eu posso conversar com mais calma com vocês, que eu tenho alguma coisa para conversar sobre isso. Não é qualquer bolsa, só tem uma bolsa que os brasileiros podem se atentar e podem tentar se candidatar, mas tem pré-requisitos bastante rigorosos, eu posso comentar nas perguntas. Custo de vida na Suécia como um todo, com exceção de Gotemburgo e Estocolmo, entre 600 e 800 euros, você vive muito bem viajando, inclusive, pela Europa. Bolsa, serviços inclusos, pessoal. Para quem for pagante de tuition, porque eu vou mencionar no final, aliás, vou falar agora. Aquele que tem cidadania da União Europeia ou Suíça não paga tuition. Mas se não paga tuition, também não estão inclusos esses serviços. Seguro-saúde de acidente já está incluso. Suporte para arranjar accommodation. Vocês não vão arranjar lugar para morar. Nós vamos arranjar para vocês. Mas você vai pagar pelo accommodation. Mas a questão não vai arranjar uma imobiliária, não vai ter nenhum tipo de problema nesse sentido, que nós vamos arranjar tudo isso para você. Você vai entrar com a sua malinha dentro do seu accommodation no dia que você chegar, sem nenhum problema. Vai ser membro da União Estudantil. Nós temos um serviço de pick-up service, que é pegar você nos aeroportos da região, no dia da chegada, ou no Central Station. Claro, você não vai dizer assim, me pega aqui em Estocolmo. Isso é impossível. Mas vamos lhe pegar em Gotemburgo, podemos lhe pegar em aeroportos satélites próximo de Trollhättan. No site tem os principais pontos onde nós podemos lhe pegar com a sua mala e você chegar são e salvo em Trollhättan. Vamos ter uma semana chamada Kick-Off de recepção aos estudantes,
E está incluso orientação, aconselhamento de carreira. Gente, eu aconselho muito. Quem for fazer, faça esse aconselhamento de carreira muito legal. Suporte de TI para os seus equipamentos, Wi-Fi gratuito, e temos o suporte acadêmico para quem tiver dificuldades em inglês na redação acadêmica e em matemática. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Estou totalmente aberto às perguntas depois da explanação do Stefan. Obrigado, desculpa ter passado. Imagina! Obrigada, Giovanni. Acho que foi muito interessante. Acho que o pessoal concorda também. E vamos ouvir do Stefan, então, que a gente está muito contente de receber o Stefan. Ele estudou na Suécia, agora trabalha em São Paulo e continua relacionado aí com esse país do norte da Europa. Stefan, bem-vindo. Conta pra gente tudo que você puder para que a gente imagine como é a vida lá na Suécia. Claro, primeiramente eu agradeço aí o convite, né, a oportunidade de falar para vocês. É sempre um prazer gigantesco meu falar desse país e contar minha experiência lá para conseguir passar uma percepção para as pessoas do quão valioso seria de fato você passar algum tempo aí, nem que seja 1 ano ou 2 anos, nesse país, porque como o Giovanni já falou aí durante a apresentação dele, é um país que a gente tem muito a aprender, é um país que pode fornecer diversas oportunidades de melhoramento pessoal, inclusive, para qualquer um que mora lá e que estiver aberto para aprender coisas novas e a ter novas experiências. Então é sempre um prazer para mim. Eu estudei na Suécia de 2011 a 2014, numa universidade próxima a West, na verdade, próximo de Gotemburgo também. Por conta disso, inclusive, eu tenho um carinho especial por Gotemburgo, gosto bastante daquela cidade, uma cidade, você estando próximos a ela e conseguindo, com meia hora de trem aí chegar e aí às vezes ir num restaurante lá, ou ir num bar, ou ir no shopping, enfim, ou visitar algum museu, alguma atração da cidade, é algo que eu sempre recomendo, porque é uma cidade muito especial, muito charmosa, de fato. Então, eu estudei lá de 2011 a 2014. Em 2014, eu voltei para o Brasil e daí poucos meses eu comecei a trabalhar aqui na B3. Eu trabalho aqui na Bolsa de Valores hoje, é onde onde eu estou no escritório, inclusive, aqui hoje. E eu acho que 2 pontos muito interessantes de se compartilhar com vocês sobre a minha experiência na Suécia é principalmente do ponto de vista de universidade, essa proximidade que as escolas de negócio, que as escolas de engenharia dão à indústria, e a possibilidade de você, principalmente se é a sua primeira vez morando fora, de você se ver numa situação onde você tem que se virar e você tem que fazer as coisas acontecer. Isso pode soar um pouquinho assustador no começo, mas quando você passa por isso e depois você vê que deu tudo certo e você conseguiu o sucesso em se formar naquele curso que você está formando, que você está cursando, que você está perseguindo aquele título, e também você conseguiu ter uma oportunidade de trabalhar, de fazer um estágio, de se engajar com determinadas empresas, com o mercado de trabalho no lugar, é uma das sensações mais gratificantes, acho mais recompensadoras que alguém pode ter, do ponto de vista de verdade de desenvolvimento pessoal, e algo que acho que poucas experiências na vida vão te dar isso. Então, eu também tive a oportunidade de fazer um estágio na minha área, quando eu estudava na Suécia, de alguns meses. Nesse estágio, eu tive a oportunidade de ter contato com clientes noruegueses, suecos, de praticar o meu sueco também, tentando falar sueco o tempo inteiro. E ter a minha no meu caso, eu fiz a graduação no país, eu não foi o mestrado, mas foi a graduação. O mestrado eu acho que pode ser ainda mais recompensador, né? Do ponto de vista de oportunidades e de experiência.
Então, acho que o país valoriza bastante esse contato da academia com a experiência profissional, com o mercado de trabalho, e o país também te dá a oportunidade de conhecer culturas diferentes, e conhecer jeitos de trabalho e de desenvolvimento de ideias e de iniciativas diferentes, talvez daqueles que vocês estejam acostumados. O que é muito legal na Suécia é que, quando você for estudar, por exemplo, em Trollhättan, na University West, você provavelmente não vai ter só suecos como colegas. Você vai ter gente do mundo inteiro. A questão do país, todo mundo falar inglês, os cursos serem todos em inglês, atrai muita gente de vários lugares do mundo. Você vai ter a oportunidade de fazer amigos e conhecer culturas diferenciadas o tempo inteiro, e quando você terminar aquele curso, você vai se ver com contatos e com amigos, às vezes em diversos continentes, inclusive, o que eu acho fantástico. E é também interessante a gente ver, voltando para o Brasil, caso você não queira ficar lá ou não consiga ficar lá, por uma questão ou por outra, é muito interessante você ver como as empresas aqui valorizam, não só as empresas suecas, porque eu não trabalho numa empresa sueca, eu trabalho numa empresa brasileira, mas que eu percebo que desde o começo, desde as primeiras conversas lá atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui, fiz minhas primeiras entrevistas, como era valorizado de fato o fato de você ter estudado em uma universidade sueca, ter morado na Suécia, e principalmente também você ter se esforçado para tentar aprender o idioma. Essa é uma outra dica que eu dou para quem vai para lá. Tenta aprender sueco. Eu sei que o sueco só é falado na Suécia, que a Suécia só tem 10 milhões de pessoas, todo mundo fala inglês, então parece meio inútil se aprender a língua, mas eu acho que quando a gente vai para um país e a gente mora número de anos lá, e aí você volta para o seu país, ou você vai para um outro país, e a pessoa às vezes um entrevistador, um recrutador olha no seu currículo e vê que você morou 3 anos na Suécia, né? Então o cara vai falar, bom, então você aprendeu sueco, então você fala sueco. Minimamente você fala sueco. Ah, não, eu não quis aprender porque o pessoal fala inglês, eu não tive interesse. Eu acho que aos olhos de muita gente, isso acaba, inclusive, depondo contra você, porque você mostrou que você teve uma oportunidade de aprendizado e você, às vezes, ali, por alguma situação, você não conseguiu, você não quis fazer nem o mínimo. Então, eu acho que é muito importante você tentar aprender a língua do país e tentar aprender o sueco nesse caso. Tem uma história engraçada até de quando eu fiz minha primeira entrevista aqui na B3. A pessoa que virou meu chefe depois, hoje em dia é um grande amigo, ele olhou meu currículo e ele falou, bom, você então acabou de voltar da Suécia, sim. Você fala sueco, então? Sim. Você tem muita sorte, porque no nosso andar, a gente está fazendo um sistema completamente novo aqui da nossa pós-negociação, e a empresa que está construindo esse sistema gigantesco, completamente novo para a gente, é uma empresa sueca. Então, nosso andar está cheio de sueco. Então, eu fiquei, né, extremamente surpreso, porque eu tinha acabado de voltar para o Brasil, uma empresa brasileira, e eu fui trabalhar num andar lotado de sueco. E eu acho que a questão de ter morado no país e ter aprendido a língua e ter me exposto a essas oportunidades e essas iniciativas de desenvolvimento pessoal acabaram me ajudando a conseguir isso também. E eu acho importante também mencionar aqui nesse webinar a existência de uma rede de alumni, ou seja, uma rede de egressos de brasileiros que estudaram na Suécia e voltaram para o Brasil, que existe por uma iniciativa da Embaixada Sueca, junto com o Swedish Institute, que é essa instituição que o Giovanni mencionou. A nossa rede se chama Sweden Alumni Network Brasil,
Eu hoje em dia sou board member dessa rede, né? Ajudo o grupo de coordenação. Ela foi fundada o ano passado. Eu estou antes da fundação até, quando a gente estava ainda planejando essa fundação, e a gente tenta, de fato, criar oportunidades não só de divulgação de conhecimento e de informação através de diversos eventos e através de diversas iniciativas, focando em diferentes temas, tentando trazer também um pouco das indústrias suecas, das empresas suecas aqui no Brasil para falar a perspectiva deles comparado com a perspectiva que eles veem aqui no Brasil em alguns eventos, mas também, assim que a pandemia nos permitir, a gente pretende voltar com os eventos de networking, que são um dos maiores valores, talvez, que a rede possa oferecer. Então, você volta da Suécia e você encontra, a gente está com, se não me engano, mais de 230 membros hoje em dia, você encontra uma comunidade extensa e dedicada de egressos, de pessoas com a mesma situação sua, que passaram por experiências semelhantes que você, talvez até chegaram a mudar um pouco do mindset do que com as experiências que você adquiriu, que você vivenciou na Suécia, e que podem se transformar completamente em uma nova rede de contatos para você. É o poder do networking, né? A gente sabe que no mercado de trabalho, o networking, se não for o recurso mais importante que um profissional pode ter, é com certeza um dos mais importantes. Então, a gente está no Facebook, a gente está no LinkedIn. Eu posso depois deixar no chat aqui os links e pelo menos o nome da nossa rede para quem tiver interesse pesquisar a gente e saber um pouco mais sobre nossas iniciativas. E a gente também, não só os egressos, mas a gente também tenta ajudar aqueles que estão querendo ir para a Suécia, que estão querendo já ter essa experiência, que ainda não são egressos, mas que um dia vão ser. A gente também tenta ajudar nesse sentido, principalmente em parceria com a Embaixada Sueca e com o Swedish Institute, ajudar no que for necessário, aí, desde informações até eventos em parceria com a Embaixada Sueca, de pre-departure, desse tipo de coisa, para deixar essa partida do aluno que está decidido para a Suécia e está indo nos próximos meses um pouco mais facilitada, um pouco mais suave, né? Então, eu acho que parte do meu depoimento era esse.